eu ganhei tanto e eu gastei tanto, sobrou tanto. Esse tanto que sobrou, pro mês que vem, tenta melhorar um pouquinho. Eu ganho X no mês, eu vou gastar 30%, 40% para as minhas contas fixas. Tem um budget para as contas variáveis também. Quando cai meu salário na conta, eu já tiro 10, 20, 30% do que cai, eu vou investir. Eu deixo para gastar o que sobrou depois de eu investir. Não deixar para investir o que sobra depois de eu gastar. Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Depende do horário que vocês estão vendo aqui ou ouvindo esse grande podcast. Vamos ter aqui um grande convidado que vai falar aqui da parte financeira, sabe? Daquele onde é que paga as contas ou faz felicidade. Ele que é sócio e fundador da SP Financial Consultancy, consultor financeiro, já trabalhou aí com grandes bancos e instituições financeiras aí, tipo Banco Safra, MetLife, são assim, grandes empresas. E hoje tem aqui em Dubai, e não só Dubai, como várias partes do mundo, ajudando pessoas a se organizar financeiramente e como investir. Muito obrigado, com vocês, Gustavo Schneider. Falei bem? Schneider. Falou bem. Seja bem-vindo aqui no nosso podcast Códigos do Sucesso, e a casa é sua para falar um pouco aí sobre o seu trabalho. Fala, brasileiro! Márcio, primeiramente, obrigado por estar me recebendo aqui. Confesso que sou seguidor do teu canal já há tempo, sempre gosto de ouvir as histórias, principalmente aí dos empreendedores aqui de Dubai, dos Emirados, e aprender, né, com outras experiências. Então é uma honra estar aqui contigo, podendo falar um pouquinho hoje sobre o meu mercado. E mais uma vez, muito obrigado por me receber e parabéns aí pelo trabalho de promover isso na nossa comunidade de brasileiros, não só aqui, mas acredito que conteúdo aí para o mundo inteiro. Tá? Gustavo, você seja sempre bem-vindo. Obrigado. E sabe que o Gustavo ele tá muito ativo na rede social, fazendo uns vídeos aí, e eu fui fazer uma palestra, né? E eu acho que eu conheço. E aí ele falou assim, fala um pouco aí, como é que é isso? Fala, brasileiros. Isso, esse é o bordão aí que a gente criou para que no primeiro segundo ali do vídeo o pessoal se identifique, né? Inclusive, às vezes as pessoas já estão até me reclamando que eu estou aparecendo muito no celular ali, a cada 2 anúncios tá o Fala Brasileiro. E é interessante porque às vezes a gente aparece no celular da pessoa, às vezes as pessoas falam um pouco, sabe, acho que eu já te conhecia de algum lugar, né? O poder que hoje o marketing digital, que essas ferramentas nos trazem, né? Gustavo, fala um pouco aí, conhecer um pouco o Gustavo, como é que veio parar aqui em Dubai e o trabalho que tem feito aqui. Perfeito. Bom, Marcelo, a minha vinda para Dubai ela não foi planejada. Né? Eu e minha esposa, a gente morava em Porto Alegre, já com uma vida estabilizada, digamos assim. E aquela questão de sempre aquela pulguinha atrás da orelha, pô, será que a gente não pode, não faria sentido a gente se mudar, etc., buscar novos desafios, etc. A minha esposa era funcionária pública, fez a seletiva da Emirates, passou em uma semana entre ser funcionária pública, pediu exoneração, estava aqui num período de uma semana. Na época eu trabalhava, minha última experiência no Brasil foi no Banco Safra, a gente atendia clientes de alta renda, tanto no Brasil quanto no exterior. Enfim, nesse período de mudanças, etc., eu vim para Dubai, comecei a conhecer brasileiros, comecei a conhecer a comunidade de brasileiros aqui. E por eu ser do mercado financeiro, eu percebia que as pessoas tinham dificuldades, né? Coisas que para mim eram, de certa forma, não difíceis, digamos assim, por ser do meu cotidiano. E as pessoas com muitas dúvidas, né, de como se organizar financeiramente, o que fazer com o dinheiro, aonde investir, de que forma que eu posso me preparar para uma aposentadoria morando no exterior, por exemplo, né? Um belo dia, uma sexta-feira, estava eu e minha esposa na praia com um grupo de amigos. Isso a gente recém tinha chegado em Dubai. E naquela
conversa, chegamos no assunto financeiro. Tá? Até então eu estava trabalhando para o Brasil, atendendo meus clientes ainda do banco, né? Mas online, obviamente. E surgiu a ideia de que, Gustavo, dá dicas de o que fazer com o dinheiro, aonde investir, leva dinheiro para o Brasil, deixa o dinheiro aqui, para os Estados Unidos, o que faz, né? Enfim, a conversa avançou, até que uma pessoa perguntou, Gustavo, por que tu não dá consultoria disso, tu sabe tanto do assunto, etc. A gente tem uma comunidade de brasileiros enorme aqui, que está perdida, né, sobre muitos, não todo mundo, obviamente, mas muitas pessoas não sabem o que fazer com o dinheiro. E aquilo ficou na minha cabeça, martelando final de semana, e eu gosto de, quando aproveitar a energia do momento para, olha, vamos estruturar aqui algo, vamos dar os primeiros passos e vamos ver, né? Se esse é o que o destino traçou para nós. Muito interessante, Márcio, que essa pessoa que fez essa pergunta e deu essa ideia, eu não tive mais contato depois, né? Então, às vezes é só a gente passa por algumas situações na vida que a gente, que nem a gente fala no Sul, né? O cavalo passa encilhado, né? A gente decide se a gente vai montar ou não. Às vezes, essas pessoas que vêm na nossa vida para dar um impulso, né? E que não quer dizer que ela vai ficar para a nossa vida para sempre ou que vai fazer parte daquele momento, mas se você pegar o código e seguir junto com o raciocínio, pode ser aquela pessoa só veio realmente para te passar essa mensagem, né? Exatamente. E a partir disso eu falo a gente porque eu também tenho um sócio, convidei um grande amigo para ser sócio nessa empreitada, é uma pessoa extremamente qualificada. A gente deu os primeiros passos, atendendo o grupo de amigos, etc. E hoje a gente, graças a Deus, está conseguindo escalar o negócio, aumentar e atuando de uma forma isenta no mercado, né? Depois, mais para frente, eu posso entrar nesse assunto. Perfeito. Vamos aqui já na prática. O que significa educar financeiramente? Porque muita gente, às vezes, não tem isso de berço, os pais não ensinou. O que significa isso? Perfeito. Eu acho que esse é um dos grandes desafios do Brasil, né? A gente não ter educação financeira na escola, muitas vezes em casa. E muitas vezes a gente vem dessa educação do Brasil de não ter tido contato com dinheiro, ou muitas pessoas vêm do Brasil ganhando menos para ganhar muito mais aqui, né? Ou nem tanto, enfim, cada um tem a sua realidade, mas essa falta de saber lidar com dinheiro é muito preocupante, né? Porque o tempo passa. Então, a educação financeira, na minha visão, na minha opinião, nada mais é do que saber lidar com o dinheiro. Né? Saber bom. Como eu lido com o dinheiro. O que é o dinheiro? Qual o custo do dinheiro? Eu acho que essa pergunta é muito importante, né? A gente atende hoje muitos comissários, pilotos. Falo isso porque minha esposa também trabalha no meio. E eu sempre costumo falar para esse pessoal, né? Quanto custa acordar 2 da manhã para ir fazer um voo? Exato. Então, a educação financeira, a gente tem essa noção de o que é o dinheiro, quão importante ele é para mim, aonde ele pode me levar, qual a forma que eu me sinto mais confortável de lidar com o dinheiro. Então, é um autoconhecimento também, né? Tudo isso para que a gente possa ter um caminho, entender onde que eu estou hoje, aonde eu quero chegar. Eu sou uma pessoa mais conservadora, mais moderada, eu assumo um pouco mais de risco, mas dentro do meu perfil, qual que é o melhor caminho? Então, acho que a educação financeira é muito disso, ter uma clareza, ter essa visão de dinheiro, propriamente dito. Eu não sei se você já teve ou tem, por exemplo, às vezes as mães que te contratam para falar assim, você pode vir aqui ensinar para o meu filho pequeno como é que ele deve lidar com o dinheiro? Sim, a gente tem esse atendimento, a gente chama a educação financeira para herdeiros, né? Uma forma bacana de lidar, porque mais cedo ou mais tarde vai acontecer muito provavelmente uma sucessão. Então, aquela pessoa, aquela criança que desde cedo aprende a lidar, cada um na sua realidade, às vezes com menos, com mais, enfim, mas que consegue entender o custo do dinheiro, ela tende a ter melhor planejamento, tende a lidar de forma mais eficiente com o dinheiro e conseguir
pesar o lado racional com o lado emocional. Eu sempre falo, a gente muitas vezes leva muito para o racional o dinheiro. Tá? Essa água custa 20, essa água custa 30. Vou escolher essa. Mas qual que eu gosto mais? Como é que a gente consegue pesar isso? Nem tudo na vida é o racional. Eu sempre falo com meus clientes, olha, eu sou o lado racional da coisa, mas eu entendo perfeitamente que tu tem o teu lado emocional, as tuas decisões. Como é que a gente balança isso? Cada escolha é uma renúncia. O que é o mais importante para mim no momento? Se eu escolho isso, naturalmente eu vou ter que dizer não para algumas outras coisas. Eu acredito que ter um planejamento financeiro vai muito nessa linha. Dá um exemplo, por exemplo. Como é que eu poderia ensinar uma criança de, sei lá, 5 anos? Olha, dá um exemplo que você poderia dar um ensinamento para uma criança. Certo. Eu acho que isso não tem certo e errado. Ou uma técnica. Como é que dá aí um exemplo? Perfeito. Eu acredito que isso não tem certo e errado. Tá? Eu vou dizer o modo como eu gosto. Como eu penso que é eficiente, né? Eu acredito que pequenas tarefas em casa, que possa ter uma remuneração, de repente. Em paralelo a isso, desde o nascimento dela, de repente, ter uma pequena poupança em que ela possa também acompanhar, olha, todos os meses eu deposito 50 dirhams, 100 dirhams na conta e vai vendo o efeito dos juros compostos ao longo do tempo para essa criança e, ao mesmo tempo que ela tem uma mesada por ter efetuado certas tarefas, ela pode, ela mesma, utilizar o dinheiro dela para comprar as coisas que ela quer. Se ela trabalha mais, né? Obviamente, figura de linguagem, mas se ela trabalha mais, ela vai ter um salário maior ali naquele mês e ela pode se organizar dentro do orçamento que ela quer. Olha, eu quero comprar aquele jogo, aquele boneco. Tira lá do seu dinheirinho, dessa poupança, para poder pagar. Aí, um exemplo, né? Não, mas o que eu quero custa, exemplos aqui dando números, custa 1.000, mas eu só tenho 300 agora. Não, eu posso te emprestar, mas mês que vem, tu não vai ganhar os 50, tu vai ganhar só, vai ser descontado do teu contra-cheque. Então, coisas assim, eu acredito que ensinam a criança desde cedo, que não de forma nada muito brusco, assim, nunca gosto de tomar atitudes bruscas, mas pequenas coisinhas assim, eu acredito que vão educando a criança a entender que o valor do dinheiro. O valor do dinheiro. Eu já vi, às vezes, alguns casos de os pais falar, ok, vão lá e tenta vender essa pintura para alguém e né, as pessoas vão lá e compram e tal. É uma técnica legal? Com certeza. Eu vejo muito, acho que isso é muito bem comum nos Estados Unidos até, né? As pessoas vendendo limonada para fazer ali um dinheirinho, esse incentivo, né, do empreendedorismo, de entender, olha, eu compro aqui o quilo do limão por $5, enfim, e para eu vender a limonada, eu consigo produzir tantos litros de limonada e para eu vender um copo de limonada tem que custar tanto para ter um lucro de tanto. Pô, olha só quanta coisa que a gente já falou aqui. Yeah. Já daria para montar uma empresa, né? Às vezes as crianças de 5 anos, 6 anos. Eu acho que os pais estarem juntos nesse processo é bem importante. E fica no subconsciente, né? Às vezes a criança, ok, aquilo foi só uma forma de ela entender, aí depois ela tem aquela fase que ela tem que estudar, tem que formar, fazer a faculdade, aí depois até pode ter arrumado um emprego bacana e tá super bem, e depois lá na frente ela fala, pô, agora já estou cansado desse trabalho, já ganhei aqui uma certa experiência e agora eu vou empreender. Exato. E aí ela vai buscar no subconsciente dela aquilo que o pai dela e a mãe ensinou quando era pequenininho. Exatamente. Acontece isso? Com certeza. E eu acredito que ver essa evolução do recurso também. Olha, eu comecei a vender limonadas com $100. Eu vou falar uma de mim aqui. E depois ela vai evoluir. Pô, no primeiro dia ela já dobrou o dinheiro, depois ela dobrou de novo, e depois ela vai aumentando e começa a sobrar dinheiro. Daí ela já pode, de repente, começar a vender suco de laranja também, ou aumentar o leque né? Eu acho que todas essas experiências são excepcionais, né? Eu com 12 anos, eu sempre fui assim bem dedicado, eu ajudava minha mãe, ela fazia biscoito, então ela fazia os pacotes, aí eu saía nas casas vendendo
E no Brasil isso é muito comum. E ela me dava no final de semana um dinheiro que eu ia comer uma pizza com os amigos no fim de semana. E tive nisso, assim, sempre... Lembro que eu tive um trabalho lá, trabalhar numa farmácia de salário e não aguentei nem 2 meses. E depois, enfim, no meio dessa história toda, depois fui para Portugal, depois nunca mais fiz nada. E aqui, passou quase 18 anos que eu estou fora, eu fui empreender aqui, abri o primeiro negócio aqui em Dubai, né? Mas é uma coisa que eu orgulho muito, minha Exato. mãe ter dado esse ensinamento. Exato. Talvez se não tivesse feito isso lá atrás, talvez não teria dado esse passo, né? Yeah. Não, exatamente. Perfeito, tá aí algumas dicas para as mães, pais poderem incentivar os filhos, né? A já começar a pensar logo de cedo, o valor, não é só dar, é entender o valor, né? Exato. Essa troca de moeda, né? Exatamente. Muito bem. Depois que a pessoa aprende a se organizar, e como é que ela pode investir com segurança? Como é que passa essa parte aí? Ok, já né, sei quanto ganho, quanto gasto, sobra X, e como é que passa essa parte aí do investimento? Como Legal. é que são assim artimanhas que as pessoas possam ter para começar a investir? Legal. Estruturando a minha resposta na resposta anterior, eu gosto do conceito de que a gente leve a nossa vida pessoal como se fosse uma empresa, de fato. A gente precisa dar lucro todos os meses, teoricamente, ou pelo menos majoritariamente, na maioria dos meses. Tudo bem, às vezes a gente, dependendo do nosso contrato, a gente vai ter meses melhores, meses piores, mas se a gente levar a nossa vida como se fosse uma empresa, a gente tem um budget. Acredito que o óbvio às vezes tem que ser dito, gastar menos do que ganha, e ter um orçamento, olha, eu entender aquilo que eu falei antes, aonde eu estou hoje, quais são os meus objetivos de curto, médio e longo prazo. O que eu quero realizar na minha vida? Ok, projeto isso e naturalmente isso vai ter oscilações ao longo do tempo, vou mudar de emprego, vou mudar de objetivos, mas a gente precisa saber o caminho que a gente está seguindo. Tá? Eu trago isso para hoje. Esse é um dos nossos trabalhos, né? Então, entendo as necessidades dos nossos clientes, a gente traz a valor presente. Márcio, para te realizar teu objetivo de curto prazo, precisa fazer isso. Para realizar teu objetivo de médio prazo, precisa fazer isso. Para realizar teu objetivo de longo prazo, precisa fazer isso. Então, a gente coloca tudo isso dentro do orçamento mensal. A depender de quais são esses objetivos, a gente vai ter menos ou mais tempo de investimento. Isso muda o conceito de investir. Tá? Então, quando a gente passa para essa fase de investimento, a primeira coisa que a gente precisa entender é qual que é o nosso perfil. O que é perfil de investimento, perfil de investidor? É o que a gente chama de suitability, por exemplo. Né? Quanto de risco eu estou disposto a assumir para que eu tenha maior rentabilidade? Eu sempre costumo brincar que investimentos sempre serão principais 3 pilares aqui, eu diria. Né? Liquidez. O que é liquidez? A agilidade, caso eu queira resgatar os meus investimentos, eu terei. Caso eu queira vender um imóvel, não tem tanta liquidez. O meu dinheiro que está numa saving account, teoricamente tem liquidez, eu posso resgatar ele imediatamente. Risco, né? Quão arriscado é esse investimento? Conservador ou é arriscado? E retorno. Qual vai ser a minha rentabilidade? Eu costumo dizer que o cobertor aqui é curto. Se eu tapo a cabeça, eu destapo os pés. Não existe hoje no mercado algo líquido que seja extremamente seguro e extremamente rentável. Ou eu tenho que abrir mão de rentabilidade, ou eu tenho que estar mais suscetível a risco, ou eu prefiro liquidez. Né? Então, sabendo disso, entendendo aonde a gente se comporta nesse meio, a gente tem que... Primeira regra do mercado, não existe almoço grátis. Vamos pegar o exemplo do Brasil ou dos Estados Unidos, por exemplo. Hoje, os juros no Brasil está 15%. Nos Estados Unidos é 4%. Qualquer coisa que fuja muito disso, promessas de rentabilidade que fuja disso, muito, o dobro ou mais, pode desconfiar. Tudo que envolve promessas, que é além da média do mercado, alguma coisa não pode estar mal explicada. Tá?
Então, se o juros é 15%, como é que alguém vai te prometer algo que vai te pagar todos os meses 5%? Alguma coisa não está sendo explicada. Não é que não exista, pode ser que exista. Mas a chance de ser um scam, a chance de ser algum problema é muito grande. Tá? Então, sim, procurar profissionais que atuam no mercado, que são isentos, que possam te trazer esse conhecimento é bem importante, principalmente se tu está começando agora. Tá? Tipo, toda essa logística, né, em que tem a gestão financeira, o que isso pode facilitar o dia a dia das pessoas, né? O que pode ser feito para as vantagens que isso alavanca a vida das pessoas no dia a dia? Perfeito. Márcio, eu sou do mercado financeiro. Eu estava vendo aqui o estúdio. Eu não entendo nada de equipamento, etc. Né? Então, eu sempre vejo essa troca. Os investimentos, eles muito provavelmente, eles não vão te enriquecer. Eles vão acelerar o teu processo para que tu chegue no teu objetivo. Se o teu dinheiro está parado na tua conta, se o dinheiro está físico na tua casa, ou se o dinheiro está investido, naturalmente, a gente tem o que a gente chama de inflação, que é a perca do nosso poder de compra, as coisas ficam mais caras todos os anos. Tá? Então, se o dinheiro que está parado em casa, ele está se desvalorizando. O dinheiro que está investido, acima da inflação, a gente está ganhando poder de compra. Então, naturalmente, ao a gente investir, a gente vai acelerar o nosso processo, vai aumentar o nosso patrimônio de forma mais rápida. Tá? Então, dito isso, o principal fator de que a gente pode contribuir nos investimentos é ter alguém olhando para os seus investimentos quando tu está fazendo aquilo que tu é bom. Porque normalmente as pessoas vão ganhar dinheiro naquilo que elas são boas. Se a tua área é mídia, é comunicação, é marketing, é posicionamento, muito provavelmente tu vai ganhar mais dinheiro na tua área do que tentando entrar num mercado que tu desconhece. Né? Então, ter profissionais olhando para ti numa área que tu possa focar naquilo que tu é bom é mais eficiente. Segundo ponto, o tempo é o nosso principal aliado nesse processo como todo. Tá? Não vou entrar aqui em detalhes técnicos de fórmula de juros compostos, mas existem algumas variáveis, da qual o valor que a gente tem para investir é importante, a rentabilidade dos nossos investimentos é importante, mas acima disso tudo, o que é mais importante é o tempo. Então eu sempre falo que não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então a gente ter aquele compromisso com uma pessoa de que todos os meses a gente vai estar ali falando, conversando, vai estar elogiando quando tem que elogiar, puxando um pouco a orelha quando tem que puxar a orelha, mas que tem aquele compromisso de todos os meses a gente fazer a mesma coisa, isso vai nos elevar em poucos anos a um patamar que a gente jamais estaria se a gente não tivesse investido. Muito bom. Hoje em dia, qual você considera a melhor forma de se planejar financeiramente? Planejamento financeiro é um desafio, né? Porque é o que eu falei agora, a gente não tem uma fórmula mágica. É como funcionar melhor para as pessoas. Na consultoria, a gente gosta muito de criar budgets. Né? Então, eu entendo o meu fluxo mensal, quanto que eu ganho e quanto que eu gasto. Quais são as minhas prioridades? As minhas prioridades é ter uma aposentadoria lá na frente ou é viver o hoje? Para muitas pessoas é viver o hoje. Claro, a gente sempre alerta das consequências, mas não tem certo e errado. Ok. Elencadas as prioridades, a gente coloca essas prioridades dentro do nosso budget. Exemplos. Gustavo, eu quero me aposentar daqui 10 anos com a renda que eu tenho hoje. O que eu preciso fazer? Eu vou chegar para ti, Márcio, para ti chegar daqui 10 anos nesse lugar aqui, nesse patamar, tendo essa renda passiva, que a gente chama esse salário provindo dos seus investimentos, tu precisa guardar todos os meses 20% da tua renda. Gustavo, eu não consigo fazer isso hoje. Consigo guardar 10%. Entendi. Ok, então a gente vai passar para a fase de ajustes. O que não é tão importante hoje que a gente pode abrir mão em prol do nosso objetivo primário lá na frente. Eu sempre brinco, né? Ou a gente tem que ganhar mais ou tem que gastar menos. Mas aquilo que é o nosso objetivo principal tem que ser inegociável.
Eu tenho que todos os meses guardar pelo menos 20%. Porque se a gente divide esses objetivos em pequenos objetivos, lá na frente a gente vai ser praticamente surpreendido. Não vai ser surpreendido, na verdade, porque a gente já vai estar fazendo, mas o resultado vai ser muito positivo. Agora, se a gente vai empurrando para a barriga... Há todo um planejamento, há todo um... né? Exato. Não Exatamente. Pode ser assim de uma vez. Como eu falei, não existe uma lei, não existe uma linha reta para isso. Funciona de diferentes formas para diferentes pessoas. Às vezes a pessoa já tem um valor grande a ser investido e ela não consegue aportar mais. Perfeito, vamos trabalhar com isso. Mas para uma pessoa que está começando do zero, eu diria que ter o planejamento é essencial. A gente falou, por exemplo, no início da Krypton, que vai, né, que é pessoas que investem, muita gente ganhou dinheiro. E é também hoje uma forma de investir também? Com certeza. A gente gosta bastante de cripto. É um mercado novo, não é para todo mundo. Isso tem que deixar bem claro. Não recomendaria para pessoas que são conservadoras, que não têm facilidade em utilizar aplicativos, corretoras, etc. Principalmente sem ajuda profissional, mas mesmo com ajuda profissional não é para todo mundo. É um mercado em expansão, é um mercado que tem muita especulação, tem muito scam, tem muito golpe. Então, qual é a porcentagem que você acha que a pessoa deveria investir nesse tipo de investimento? Usualmente, a gente tende a ser mais conservador. Às vezes a gente já pega clientes que têm lá 50% do patrimônio em cripto. Perfeito, mas aquele cliente já sabe o risco que ele está correndo, né? Agora, para alguém que está começando do zero, que não tem experiência com isso, etc., eu recomendaria 5%, 7%, 10%, a depender do perfil de risco. Às vezes até menos. Tá? Não recomendaria mais do que isso inicialmente. Eu acredito que tudo é conhecimento. A partir do momento que a pessoa entende mais, a gente sempre gosta na consultoria de educar as pessoas, no sentido de ensinar, olha, a gente está fazendo isso, por causa disso. Então, a partir do momento que a pessoa entende mais, pode ser que seja razoável aumentar a exposição. Mas num contexto inicial, eu diria 5%, eu acho que já é ok. É o ideal. Eu queria entrar agora num próximo passo, que é os investimentos internacionais. 2 fatores, né? Existe quem ganha dinheiro no Brasil, quer investir fora do Brasil, e existe a pessoa que saiu do Brasil e quer... É um investimento, né? A pessoa sai, imigra, a ideia dele é ganhar dinheiro. Sim. E aí o quê? Né? Vou ganhar o dinheiro, onde é que eu vou colocar esse dinheiro? Aqui acontece muito isso ainda, assim, né? Porque não temos aposentadoria aqui, né? Então o investimento é fundamental. Então eu queria que você falasse um pouco sobre esses investimentos internacionais. Legal. A gente muitas vezes sai do Brasil, mas fica com o cordão umbilical ligado ainda de mandar dinheiro para o Brasil, e a gente tem muitas vezes, Márcio, a gente tem a falsa sensação de que o nosso dinheiro rende mais no Brasil, né? Contudo, se a gente olhar isoladamente, o que a gente chama de nominalmente, se a gente olhar apenas números, de fato, os juros do Brasil é maior e o nosso dinheiro tende a render nominalmente mais lá, né? O famoso 1% ao mês do investimento no Brasil. A gente se acostuma com isso, né? Mas é pelo fato de ter menos dinheiro, então eles pagarem mais juros? Não necessariamente. Juros é impactado por questão inflacionária, por questões políticas, econômicas, cenário. O que aconteceu no Brasil recentemente é que a gente veio da pandemia, foi cortado os juros na pandemia para incentivar, né? O que é o juros? O juros ele dita se a gente está acelerando ou freando a economia. Basicamente, em termos simples, é isso, né? Então, na pandemia, como foi uma crise, o governo diminuiu para 2% os juros para incentivar, para as pessoas usarem o dinheiro, fazer o dinheiro circular, né? Isso foi um dos menores juros da história do Brasil. Só que isso causa inflação. Se eu tenho... os juros são altos, né? Eu tenho esse copo aqui, esse copo custa 50 dirhams, e eu só tenho uma pessoa querendo comprar, beleza. Agora, a partir do momento que tem mais dinheiro circulando, mais pessoas usando o dinheiro, e tem 10 pessoas querendo comprar esse copo, provavelmente esse copo vai ficar mais caro. Oferta e demanda, né? Então, os juros é uma forma de controlar isso, né? Então, depois da pandemia, a inflação no Brasil começou a aumentar, as coisas começaram a ficar mais caras, e uma forma do governo controlar isso, o dinheiro circulante no mercado, é aumentando a taxa de juros.
Né? O que é a taxa de juros? Né? É a taxa básica praticada principalmente pelos bancos. Né? Então, eu vou financiar um imóvel no Brasil. Na pandemia estava 2%, média, né? Agora está em 15%. Então, isso desacelera a economia. Isso tende a fazer com que a inflação ela diminua. Tá? Mas, dito isso, hoje os juros ainda estão altos, com tendência de corte no Brasil, só que a gente fica mal acostumado. Tá? O problema no Brasil é a questão da moeda, para quem mora no exterior. Né? Então, aqui em Dubai, a gente tem uma política de câmbio fixa ao dólar. Então, o câmbio ele é estável, né? Frente ao dólar. Ou seja, é como se a gente recebesse e gastasse em dólar. Só que se a gente recebe em moeda forte, leva essa moeda forte para reais, que é considerada uma moeda fraca, visto ter uma inflação alta, entre outros fatores, riscos políticos e econômicos do Brasil, a gente tende a ganhar na rentabilidade dos nossos investimentos, mas a gente perde poder de compra em dólar, porque o dólar se valoriza frente ao real, historicamente, de uma forma na casa de 2 dígitos. Aí, né? Então, naturalmente, ao investir no Brasil, historicamente, a gente perde poder de compra em dólar. Então, eu costumo falar que mais faz sentido para quem mora no exterior ganhar menos percentualmente em dólar do que mais percentualmente em reais. Tá? Existem diversos estudos que a gente apresenta para os nossos clientes sobre isso. E emendando, então, nesse assunto, né, a gente normalmente, para quem mora no exterior, a gente costuma dizer que a gente tem 2 principais momentos nas nossas vidas. O período de acumulação do nosso patrimônio, que é quando a gente está trabalhando, juntando dinheiro, e o período de usufruto, que é quando a gente passa do período de, já trabalhei, já juntei o patrimônio que eu queria juntar, agora eu vou usufruir do meu patrimônio. Né? Então, se a gente passa a acumular o nosso patrimônio em moeda fraca, como é o real, eu vou ter dificuldades depois de, caso eu queira morar na Europa ou morar nos Estados Unidos ou algum outro lugar, de pagar essa conta. Naturalmente, a gente voltando ao assunto dos filhos, naturalmente os filhos das pessoas que moram no exterior vão estudar fora. Dificilmente, não me lembro de ter clientes que os filhos viveram aqui a vida inteira, vou estudar no Brasil. Então você tem que adaptar com a moeda que você tem uma prospecção, você está trabalhando para, né? Exato, não necessariamente apenas com essas moedas, mas a gente adaptar com moedas de países desenvolvidos, né? Principalmente dólar, euro, franco suíço, libra. Então, a gente acessando esses mercados internacionais, a gente consegue acumular nosso patrimônio em moeda forte. Tendo o patrimônio em moeda forte, tem a liberdade no futuro de fazer o que tu quiser, porque no Brasil é tranquilo a gente receber em dólar e pagar a conta em reais. Acontece, por exemplo, muita gente passa a vida toda trabalhando fora para comprar a casa, que depois ele nunca viveu na casa, e depois se ele vai alugar, às vezes não aluga. Muitos casos desse sentido? Com certeza. E no Brasil, a gente sempre fazendo um comparativo e puxando um pouquinho daí a sardinha para o nosso lado, hoje o que a gente vê assim, de média de aluguel de casas no Brasil, e eu entendo perfeitamente quem investe em mercado imobiliário, etc. Eu também gosto do mercado imobiliário, mas no Brasil eu não invisto no mercado imobiliário. Eu acho que aqui em Dubai é um excelente mercado também. Mas no Brasil, por exemplo, o que a gente vê de média, por exemplo, a casa vale 1 milhão no Brasil. Usualmente, o valor desse aluguel ele vai estar na casa do 0,5, 0,4. Então, a casa vale 1 milhão, a pessoa vai alugar por 3, 4 mil, 5 mil, quando bastante. Ou seja, isso dá 6% ao ano, 4%. Às vezes, casos de 2, 3%. Ou seja, uma rentabilidade em cima do teu patrimônio, que a gente chama de ROI, né? De 2 ou 3%, 4, 5, 6%. Ok, mas a taxa de juros está em 15%. Ou seja, se eu pego esse mesmo 1 milhão, aplico no mercado financeiro, em renda fixa, que não temos risco, títulos do Tesouro Nacional. Mas não é mais seguro investimento nesses imóveis, porque essa variação que tem dos impostos, dos juros, não seria mais seguro? Que as pessoas vão muito para o imóvel por ser seguro. Boa pergunta. Por isso que a gente nunca coloca todos os ovos na mesma cesta. Tá? Tem quem prefira imóveis, tem quem prefira investimentos financeiros. Tá? Mas vamos lá, eu citei aqui do Tesouro Público. Ou seja, tu está emprestando dinheiro para o governo brasileiro. Assim como existem os treasuries americanos, que tu está emprestando dinheiro para o Tesouro americano, está emprestando dinheiro para o governo americano, e ele vai te pagar uns juros em cima daquilo. Esse é o tal chamado Selic, não?
A Selic é a taxa de juros básica do Brasil que eu falo. Eu não entendo muito, hein, pessoal, então... Fica tranquilo. Então, Márcio, a primeira coisa, a diversificação. A gente nunca vai concentrar 100% do nosso patrimônio em uma única coisa. Mas, se eu invisto em títulos do Tesouro Público, eu estou emprestando dinheiro para o governo. Quem é que tem a máquina de imprimir dinheiro? É o governo. Então, na minha visão, isso é a última coisa que vai quebrar. Caso o Brasil deixe de pagar os juros da dívida, que a gente chama, se foi o país, ele vai perder total credibilidade frente ao mundo inteiro. Então, eu diria que, para quem já está há mais tempo no mercado, entende, a segurança de se investir em mercado financeiro é tanto quanto, ou se não mais, do que imobiliária. Porque a parte imobiliária, tudo bem. Eu acredito que muitas pessoas gostam do mercado imobiliário do Brasil, porque é uma coisa que a gente está enxergando. Pô, tô vendo ali, tá minha casa ali, tá o tijolo aqui, a gente enxerga. O mercado financeiro muitas vezes são números, é digital, a gente não consegue enxergar ali o dinheiro, né? Mas a eficiência hoje, pelo menos no Brasil, e o cenário aqui nos Emirados é bem diferente, tá? Bem diferente mesmo, tá? A taxa de juros aqui é extremamente baixa, a gente consegue financiar imóveis a 4%. Então, talvez aqui, ou seja, o Brasil seria mais, para quem está investindo no Brasil, talvez investir nessa parte da Selic, é muito mais vantajoso do que no imóvel. Sim. A gente desculpa, não sei se você terminou a pergunta. Mas depois, se fosse aqui em Dubai, seria muito mais vantajoso o imóvel do que o resto. É por aí? Parcialmente. Ok. No Brasil, a gente prefere investimentos financeiros, visto que a gente consegue ter um retorno maior sobre o nosso patrimônio. Então, nesse mesmo cenário, uma casa de 1 milhão no Brasil, eu vou alugar por 3, 4, 5 mil, eu tenho que pagar impostos. Vai sobrar líquido menos do que isso. No mercado financeiro, em títulos de tesouro público, em CDBs de bancos que têm proteção, existe o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, R$250 mil por instituição. Então, caso aquela instituição quebre, o banco quebre, existe um seguro embutido naquele investimento. Então, eu consigo rentabilizar o meu investimento, hoje 1 milhão, aí 10 mil, 12 mil por mês, claro, também a incisão de impostos, mas eu consigo ter um patrimônio mais eficiente e não ter a dor de cabeça de ter um imóvel. Mas, como eu falei, não tem certo e errado, tem muitas pessoas que preferem imóvel e está tudo certo. Aqui nos Emirados, a exposição imobiliária ela é mais eficiente do que do Brasil, porque se eu for financiar um imóvel no Brasil, eu vou pagar 15%, 16%, 17% de juros para financiar aquele imóvel. E vou ganhar 5%, 6% em cima desse investimento. Aqui nos Emirados é o contrário, eu financio o imóvel a 4% e alugo a 7%, 8%, 9%, 10%, dependendo do negócio que eu fizer. Porém, eu sempre recomendo diversificação. Imóvel é uma parte do nosso patrimônio. Eu, Gustavo, majoritariamente meu patrimônio tem mercado financeiro, mas eu também tenho imóvel aqui. Eu recomendo, eu sugiro normalmente para os nossos clientes, eu entendo o perfil, mas a gente precisa ter investimentos financeiros. Por quê, Márcio? Diversificação, investimentos financeiros são muito mais líquidos. A gente ter dinheiro na mão, a gente tende a fazer melhores negócios. Porque você pode ter esse dinheiro lá e tirar quando quiser. Exato, exatamente. Liquidez, a maioria hoje dos investimentos internacionais, a gente vai para a Bolsa Americana, por exemplo, D+1. Se eu resgato hoje, o dinheiro está na conta amanhã. Nisso a pessoa não tem que estudar muito mais, não é mais complicado, ou aí entra o Gustavo. Exatamente. Eu costumo dizer que eu estou no mercado financeiro, já invisto desde os meus 18 anos, eu estou com 30, eu invisto há 12 anos no mercado brasileiro, internacional. E eu não costumo tomar minhas decisões financeiras sozinho. Assim como a gente precisa de ajuda para comprar um imóvel, a gente precisa de ajuda para investir no mercado financeiro. Por quê? O mercado é extremamente complexo. Tá? Não é fácil. Pode ser fácil, a gente pode fazer o feijão com arroz e pode ser fácil, mas a gente também vai ficar à mercê da média. Se a gente quiser algo a mais, eu sugiro sim que tenha acompanhamento profissional. Ou se também você não entender do assunto, tenha acompanhamento profissional, como tudo na vida. Né? Eu, por exemplo, se eu tenho um problema de saúde, eu vou no médico. Exato. Né? Se eu tenho um problema financeiro, vou no médico do dinheiro, digamos assim. Claro. Né? E aí, quando a gente olha para o mercado internacional, Márcio, a gente tem hoje distribuído no mundo, poderia dizer que cerca de 60% do dinheiro que existe investido no mundo está nos Estados Unidos, ou em ativos replicados em dólar. Tá?
80% das transações internacionais são feitas em dólar. 25% do dinheiro do mundo investido está na Europa, juntando com o UK. E o restante está espalhado pelo mundo. O Brasil hoje representa menos de 1% do dinheiro do mundo. Uau. 0,6, 0,7. Muito pouco. Ou seja, a gente acumula em moeda forte e leva para um lugar onde a gente tem menos de 1% da riqueza do mundo. Dito isso, hoje no Brasil a gente tem 400 e poucas empresas listadas em bolsa, que a gente chama, né? Nos Estados Unidos a gente tem cerca de 8 mil ativos. Então é um mercado muito maior, muito mais desenvolvido. E se a gente pegar hoje os principais índices de ações americanas, como o S&P 500, enfim, entre outros índices, a gente tem bilhões de dólares sendo negociados por dia. Uma única empresa americana, como é o caso da Apple, da Nvidia, da Amazon, elas isoladamente são maiores do que todo o mercado brasileiro acionário. Todas as 400 e poucas empresas listadas no Brasil são muito menores do que a Nvidia. Hoje a Nvidia, as últimas avaliações, está valendo 4 tri de dólar, a Bolsa Brasileira vale 800 bi de dólar. Então, são 5 vezes uma única empresa. Então, a gente costuma dizer que hoje, a gente morando nos Emirados, a gente tem essa possibilidade de investir de forma internacional sem pagar impostos, o que a gente não consegue no Brasil. Então, a gente consegue acessar os principais mercados do mundo, hoje, na palma da mão, que existem diversas plataformas, diversos aplicativos que a gente pode utilizar. Eu posso comprar ETFs sediados nos Estados Unidos, sediados na Irlanda do Norte, que é considerado um paraíso fiscal. Enfim, a gente consegue acessar o mundo inteiro sem pagar imposto. Poderia, então, vamos lá complicar isso aqui. Tenho empresa no Brasil, vendeu para a África, abriu empresa em Dubai, recebeu em Dubai e talvez fez investimentos numa carteira lá dos Estados Unidos. Uhum, sim, possivelmente sim. A gente pode abrir conta PJ, isso é muito comum, inclusive para proteção de confidencialidade de dados, não pagamento de imposto sucessório, isso é muito comum. Quando eu falo, até complementando a resposta anterior, quando eu falei não pagar imposto, é não pagar imposto sobre ganho de capital. Né? Eu comprei o copo aqui por 50 dirhams, estou vendendo ele a 70, ganhei 20 dirhams. Aqui nos Emirados a gente não paga imposto sobre esse ganho de capital que eu tive. No Brasil a gente paga. Sobre esses 20 dirhams que você ganhou, você não paga imposto? Não, e no Brasil paga-se 15%. Essas leis estão em constante mudança, aproximadamente 15%. Mas nos Estados Unidos existe imposto sobre os dividendos, 30%, e imposto sucessório, que é algo que a gente sempre está prestando atenção, porque num atendimento profissional não é também só investimento, a gente tem que olhar para a parte fiscal, tributária, sucessória. Então, nos Estados Unidos, para quem não é residente fiscal, existe um imposto sucessório a partir de 60 mil dólares que chega a 40% quando se tem mais de $1 milhão investido. Então, se eu, Gustavo, tenho $1 milhão investido nos Estados Unidos na minha pessoa física e acontece uma sucessão, eu preciso passar meu patrimônio para outra pessoa, não estou mais aqui, paga-se o pedágio de 40% para o governo americano. E é isso que tu comentou, de ter uma empresa sediada num paraíso fiscal, eu deixo de investir através da minha pessoa física e invisto através da minha pessoa jurídica. Há muita gente fazendo isso aqui, né? Sim. E grandes empresas, né? Com certeza. Por outros motivos também, esse é um deles. Para fins de investimento financeiros, Dubai é uma possibilidade, mas eu não diria que é a principal. Hoje utilizam-se países como BVI, Caimã, St. Kitts, outros paraísos fiscais que oferecem mais vantagens para fins de investimento. Mas para essa parte de não pagamento de impostos, para a expansão da empresa de forma internacional, Dubai é um excelente polo. É um dos melhores do mundo para isso. E, vamos lá, há muita gente que investe aqui em Dubai nessa parte financeira. Qual é a taxa que geralmente varia aqui? Legal. Naturalmente, em países desenvolvidos, Márcio, a taxa de juros ela é baixa. Hoje em dia, a taxa de juros americana está em 4% e está alta, inclusive. Né? Recém foi cortado os juros e está em tendência de corte, inclusive. Então, se a gente fosse deixar numa renda fixa, como é o caso das saving accounts oferecidas pelos bancos,
a gente vai ganhar aí na casa dos 13,5%, 4%, 4,5%, a depender se tu faz a tua conversão do salário para aquele banco, pode chegar aí a 6% mais ou menos. Tá? Agora, existem outros mercados paralelos a esse. Esse é o mercado de renda fixa, que é aquela linha reta. Ó, todo ano eu vou ganhar 4,5% em cima daquela aplicação. Então, tem um juros ali ou diário, ou mensal, ou anual. Existe também o mercado de ações. Praticamente quase todas as empresas que a gente vê aqui no dia a dia, elas estão listadas nas bolsas ou de Dubai ou de Abu Dhabi. E a gente consegue acessar, comprar frações dessas empresas. Eu quero me tornar sócio da DIWA. Quero ganhar o cashback do Salic. Quero comprar ações da ADNOC, por exemplo. Estou dando exemplos aqui, não é uma recomendação de investimento, só dando exemplos, mas a gente consegue comprar frações dessas empresas e nos tornar acionistas dessas empresas. Aí é muito difícil dizer quanto que vai dar de rentabilidade, né, por serem variáveis. Se aquela empresa for bem, a gente vai ter uma valorização dos ativos, a gente vai ganhar mais dinheiro. Se a empresa for mal, a gente vai provavelmente ter alguma depreciação. Né? Então, por isso que é importante ter profissionais que vão te ajudar a escolher esses ativos, analisar essas empresas, etc., para que a gente possa tomar as melhores decisões. Então, o Dubai tem uma série de opções, né? Então, talvez essa parte de empresas privadas, né? Eles agora começaram com a Salic, né? Que teve um grande investimento e tal, abertura para investimento, né? E DIWA, né? Exato. Muitas empresas, os bancos, quase todos estão listados. Então, assim, existem bastante opções. Eu diria que Dubai, não só Dubai, os Emirados como um todo, ainda é um mercado emergente financeiro. Principalmente Estados Unidos está muito à frente de qualquer outro, e depois Europa, etc., China, de repente, Japão. Os Emirados ainda é considerado um país emergente. Então, para fins de o que a gente chama de asset allocation, que é a alocação do meu patrimônio. Olha, eu tenho esse patrimônio aqui, o que eu faço com esse patrimônio? De forma macro. Né? Eu diria que Dubai também seria... Quando eu falo Dubai e Emirados, né? Mas os Emirados seriam uma alocação percentual menor, porque é um mercado menor, assim como o Brasil é um mercado menor. Né? Então, a gente normalmente costuma concentrar a maior parte dos investimentos internacionais, ou sugere concentrar, em Estados Unidos e Europa, tá? Em moedas como o dólar e euro, principalmente. Muito bem. E acontece muito da parte de segurança financeira, né? Com o aumento de golpes e coisas que acontecem por aí, o que sinais que as pessoas devem ter de alerta, né, para poder se proteger de não colocar aquele dinheiro que conseguiu juntar a vida toda e perder tudo, né? Porque é uma situação complicada. Legal. Eu acho que tem dois principais fatores aqui. Tá? O primeiro é o golpe propriamente dito, né? Que aqui no Dubai muitas pessoas já tiveram más experiências com isso, né? O próprio scam, ou, enfim, né? Acho que todo mundo já ouviu falar disso em algum momento, e muitas pessoas já tiveram más experiências. Tá? Primeira coisa é, obviamente, não clicar em links desconhecidos, que tu não sabe quem é, enfim, ter sempre o pé atrás, ter sempre essa desconfiança. Isso é natural. Tá? Naturalmente, no meu meio, também sofro com isso, porque muitas pessoas acham que muitas vezes eu posso... colocam no mesmo balaio. Né? Então, muitas vezes, é por isso que é importante a gente poder vir falar sobre isso hoje, etc., para as pessoas possam nos conhecer, as pessoas que façam esse trabalho de forma séria. Há muita gente que olha com a cena do dinheiro como um bicho, né? Exato. É uma coisa assim, não, e tal. E às vezes não é tão complicado assim, mas é preciso estar com as pessoas corretas. Preciso, né? É uma relação de confiança, né, Márcio? Imagina, muitas vezes a gente conheceu a pessoa agora e a gente já está entrando na vida financeira dela, que muitas vezes é algo... bem pessoal. Pessoal, né? Ao mesmo tempo, a gente lida com isso há bastante tempo. Então, para nós é de forma natural, mas a gente entende. Para muitas pessoas não é tão natural assim. Né? Mas essa parte de scam, primeira coisa, a gente precisa desconfiar daquilo que é aquela promessa demais, né? Quando a promessa é demais, você desconfia. Essa fase para o mercado financeiro, ela tem que ser dita. Né? Não existe mágica. O dinheiro tem que sair de algum lugar. Fiquei rico uma semana. Exato. Assim, hoje, as mídias sociais é muito bom também para a gente divulgar, às vezes, o nosso trabalho, mas muitas vezes tem muitas coisas que não são verdade. Muitas pessoas vendendo algo que não é, de fato, verdade. Né?
Então a gente sempre desconfiar, tudo que é demais, não existe mágica no mercado financeiro. Se fosse tão fácil, quantas pessoas já não estariam super ricas e etc. Então a gente tem que ter muito pé atrás. O que eu vejo muito em Dubai às vezes, talvez algumas pessoas vão se identificar, muitas vezes as pessoas deixam o dinheiro parado na conta corrente. Olha o risco disso, né? Tem um cartão de débito clonado ou clica em algum link errado. Quantas pessoas já não perderam dinheiro? Como é que ela deve fazer? Tem lá, por exemplo, uma empresa, recebeu lá os pagamentos, tem que estar lá. Onde é que ela vai pôr? Os próprios bancos oferecem soluções de deixar o dinheiro, muitas vezes, investido ou em alguma saving account ou em outras contas. Né? Tu tem uma conta em paralelo que tu só transfere para tua conta, tem uma conta de investimento e uma conta de passagem em bancos separados. De repente, essa conta de passagem tu só transfere da tua conta de investimento para cá e essa conta de passagem que tu faz as transferências. Outra forma que até eu costumo sugerir para os nossos clientes, toda compra online, hoje os bancos praticamente todos emitem cartão digital. Eu vou fazer uma compra de 1.000 dirhams na internet. Eu emito um cartão digital com limite de 1.000 dirhams. Utilizo só para aquela compra ali. Depois, se for o caso, eu reutilizo ele. Ou eu congelo, ou eu faço um novo. Isso não precisa pagar nada. Então, aquele cartão não vai ser clonado. Aquele cartão está com limite de 1.000 dirhams. Essa semana, há 2 semanas, foram na minha conta, tiraram quase 9.000 dirhams. E agora estou em disputa. Exato. Por acaso vi. E poderia não ter visto. Porque as transações todas que vêm de clientes, enfim. E isso, infelizmente, é mais comum do que a gente pensa. Mas uma forma de impedir isso é não deixar dinheiro na conta. Sim. Eu acho que já é uma boa forma de proteção. De repente, deixar, como eu falei, separar as coisas. Esse aqui é o caixa da empresa, está investido nesse lugar aqui. Essa conta que eu faço os pagamentos, eu transfiro daqui para cá. Tudo que é transação eu faço aqui, eu não deixo dinheiro nessa conta, né? Então, são camadas de proteção que a gente vai utilizando. Mas, se eu puder esticar um pouquinho nessa resposta também, Márcio, o que a gente costuma ver, além dessa parte de scan, é conflito de interesse no mercado financeiro. Né? Quantas vezes a gente, numa relação comercial, eu fui procurar um serviço, seja no banco, seja parte imobiliária, numa concessionária, e a gente está em dúvida entre o produto A e o produto B. Né? No mercado financeiro, isso é muito comum. Tá? Por quê? Usualmente, os bancos, as corretoras, elas trabalham de forma comissionada. Existem produtos ruins no mercado, existem produtos bons no mercado. Só que, naturalmente, os produtos ruins pagam mais comissão para o assessor. Porque ele precisa ser vendido, precisa ser incentivado para a venda. E os produtos bons têm margens mais apertadas e pagam menos comissão. Então, muitas vezes a gente vê que também pode ser enquadrado, inclusive, nesse meio de scan, é esse conflito de interesses de quantas vezes a gente já foi comprar alguma coisa e a gente ficou na dúvida, será que isso realmente é o melhor para nós? E aquela pessoa está querendo vender aquele produto para nós. Muitas vezes é por causa da comissão. Né? Então, isso é muito comum no mercado financeiro, a gente encontra pessoas com carteiras de investimento que a gente chama, investimentos mal feitos ou que estão rendendo muito menos do que poderia, porque a comissão que foi paga para aquela pessoa que nos vendeu o investimento, ela é muito alta. Às vezes o banco que te ofereceu e ele está ganhando ali em cima. Exato. Que há muitas essas ofertas, né? Exato. E isso, Márcio... E às vezes por confiança, não, vou fazer nesse banco, porque já é meu banco já de tantos anos. Exato. E não sei o quê. Só que esse não é um dinheiro que sai do nosso bolso. É um dinheiro que a gente chama de rebate. Né? Não é o Gustavo, não é o Márcio que paga essa comissão. Isso sai muitas vezes da nossa rentabilidade. A gente deixa de ter uma rentabilidade maior na nossa carteira, ou a gente fica com pouca liquidez. Quantas vezes o gerente, às vezes, do nosso banco já nos ligou para... Márcio, vamos planejar a tua aposentadoria aqui, vamos sentar, vamos fazer um planejamento financeiro. Logo que ele vê a conta subindo, é um alerta, vou ligar para o... Yeah. Exato. Muitas vezes, a maioria dos casos, eles nos ligam para vender cartão, para vender seguro, para vender, né, esse tipo de coisa. Então, é por isso que no nosso trabalho a gente atua de forma isenta. Né? A gente trabalha para a pessoa, não para nenhuma instituição. Então, a gente trabalha de forma independente. Tá? Então, o nosso trabalho é identificar, dentre as opções que existem no mercado ou dentro do teu banco, etc., quais que são os melhores ativos para ti. Eu vou te dizer, olha, esse aqui tu vai aplicar, mas tu vai pagar tanto de comissão. Esse aqui é assim, esse aqui é assado. Então, eu sugiro ou não, enfim, né? A gente ensina a pessoa a tomar essas decisões financeiras. Então, isso, no longo prazo, faz bastante diferença também. Faz bastante diferença. A gente aprender não só investir, mas o que é bom e o que é ruim para mim.
Você já viu casos assim, algum caso assim, bem dramático dessas situações? Com certeza. Eu posso citar no Brasil, é muito comum no Brasil, é um mercado que está se aquecendo bastante, esse mercado de corretor, etc. E quando eu estava no Safra, eu costumava atender clientes de mais idade, né? Visto que pelo padrão do banco era o cliente-alvo, digamos assim, visto o tamanho de patrimônio, etc. E eu cansei de ver clientes com patrimônios relativamente bem grandes, extremamente mal alocados, que a gente chama, extremamente com investimentos totalmente fora do perfil. Não vou citar instituições nem nome dos produtos, mas por exemplo, a pessoa 70 anos está aposentada, tem um patrimônio grande, 100% alocado na mesma coisa, que por sinal aquela coisa paga 10 vezes mais comissão do que um título do tesouro, um CDB, algo que é confiável, que rende bem. Entendi. E se ele fosse resgatar esses investimentos, ele pegaria apenas 20% do que ele tinha investido. Ou seja, a pessoa ficou sem liquidez por 7 anos, não conseguia resgatar, não rende e ficou sem dinheiro na aposentadoria dela com 70 anos. Aí é que entra o seu trabalho, né? Que é uma forma isenta, né? Fala aí um pouquinho como é que é para as pessoas entenderem o trabalho aqui do Gustavo. Legal. A gente atua de forma não discricionária, ou seja, o que isso significa? A gente trabalha de forma consultiva. Nós trabalhamos para o Márcio. Nós não temos vínculo com nenhuma instituição financeira. Então, qual é o nosso trabalho? Te conhecer, entender quais são os teus objetivos, entender qual é o teu perfil de investidor e desenvolver um planejamento financeiro para ti. Mas as pessoas às vezes confundem e atrelam que o Gustavo vai mexer no meu dinheiro, o Gustavo vai acessar o meu banco, o Gustavo vai... Aí vai a segurança. Né? Vai a segurança. A gente atua de forma unicamente consultiva. A gente nunca mexe, nunca executa ordens, nunca faz nada no nome dos nossos clientes. A gente, dentro das plataformas que tu já tem utilizado, dentro dos teus bancos, dentro do teu planejamento financeiro, a gente vai te ajudar a tomar tuas decisões financeiras. A gente nunca vai acessar o teu banco, a gente nunca vai pegar tuas senhas, nada disso. Claro que a gente tem plataformas para recomendar, a gente sempre tem ferramentas que a gente gosta de utilizar para serem mais eficientes. Mas o nosso principal trabalho, Márcio, é eliminar esse conflito de interesse, né? Normalmente, o que no mercado é comissionado, eu te vendo essa garrafa d'água, eu ganho 10% em cima disso, a gente trabalha no modelo de subscription, é uma assinatura. Então, é como se os nossos clientes estivessem contratando um funcionário financeiro para eles. Dentro do que ele quer fazer, a gente vai ajudar ele. A gente tem uma pegada muito educacional de explicar as coisas, né? A gente vai educar aquela pessoa sobre o que está sendo feito. Como fazer, né? Como fazer. E ela mesma vai executar. E a partir de quanto que a pessoa pode começar a investir? Essa é uma pergunta frequente. Às vezes as pessoas pensam, investir, eu já tenho que ter tanto, já tenho que ser milionário. E muito pelo contrário, hoje com 10 dirhams a gente consegue investir, né? É claro que para muitas vezes, hoje para serem nossos clientes, a gente atende todos os níveis de clientes. Desde aquela pessoa que está com bastante dificuldade financeira. Quem está com dívida. Exato. Até aquela pessoa que está começando agora, até a pessoa que está em fases mais avançadas no modelo de atendimento que a gente chama de multi-family office, né, que já são atendimentos mais sofisticados. Mas, hoje, por a gente utilizar esse modelo de subscription, não é comum no mercado esse modelo. Normalmente, no modelo no mercado financeiro, as pessoas atendem ou por comissão ou por percentual do teu patrimônio. Daí sim, as pessoas já precisam ter valores para começar. No nosso modelo de subscription, o valor é o mesmo, independente se tu está no negativo, está no zero, ou se tu já está em modelos mais avançados. Então, é um valor fixo. Essa é a grande diferença do nosso negócio. Então, para todo mundo, são para todos os públicos. Muito bom. Antes a gente ir aqui para um outro tópico, que é a parte de saídas fiscais e tributos, eu queria perguntar aqui sobre o social medias, né? Que tem, ou seja,
você tem sido um caso aí de sucesso nesse sentido que tem te ajudado. O que você diz sobre isso, sobre essa forma de comunicação, né? Ou seja, como se diz, um assunto que parece ser chato e de uma forma simples você tem conseguido vários clientes e alavancar o seu negócio aqui. Isso realmente foi algo que alavancou bastante, né? O nosso negócio nos trouxe mais visibilidade. Eu estava olhando os números essa semana, os relatórios de alcance. Se eu não me engano, são cerca de 14 mil brasileiros aqui nos Emirados. A gente está atingindo cerca de 10 mil brasileiros, né? Então, às vezes é comum, Gustavo, já te conheço de algum lugar. Igual quando a gente se conheceu. Consegue ir ao ponto, né? E é um desafio muito grande a gente transmitir esse linguajar do mercado financeiro para algo que seja simples, né? Porque no final do dia, no final das contas, o nosso trabalho de consultoria financeira é confiança. É a gente tornar algo complexo em algo simples para que a pessoa conheça mais, tenha mais confiança e possa fazer esse efeito da bola de neve rodar, né? Porque a gente pode começar com um dirham, se for o caso, mas se todos os meses, todos os dias a gente guardar um dirham e investir, e a gente tiver um efeito de bola de neve em cima disso, a gente vai chegar num patrimônio bem relevante. Mas esse efeito das mídias sociais, eu confesso que eu sou uma pessoa mais reservada, sempre fui. Tanto que no meu Instagram pessoal é fechado, eu não costumo publicar muitas coisas no meu Instagram pessoal. Mas, obviamente, a gente começa a perceber que hoje essa é uma ferramenta essencial para quem tem empresas, para quem quer empreender, para quem quer fazer o seu negócio ser visto. No Brasil, você fazia essa parte? Não fazia. Começou aqui, há um ano e meio. Não, o meu Instagram da empresa foi em dezembro, que eu acho que, apesar de a consultoria inicialmente ter um ano e meio, eu diria, a gente começou a fazer... Eu comecei a aparecer no Instagram, porque os primeiros posts, inclusive, foram cards, sem botar cara, etc. Eu fui começar a aparecer, se eu não me engano, em dezembro ou janeiro, ali na virada do ano. Faz 10 meses que eu faço. E qual foi a porcentagem de crescimento devido à rede social? Não tenho esse número na cabeça, mas eu diria que multiplicou por algumas vezes. Não foi assim 10, 20, foi coisas de 2, 3 vezes mais do que a gente estava fazendo. 2, 3 vezes mais do que você fazia antes de começar. Exato. Porque às vezes isso também não é 100%, a gente não consegue medir 100%. Uma coisa é o que a gente chama de lead, que chega no WhatsApp, que a gente sabe que ele viu do anúncio. E começa uma comunicação. Isso eu consigo medir. Mas quantas pessoas que já não viram o vídeo, que daí o amigo falou que conversou com a gente, que achou interessante. Amplificou a mensagem, né? Ou seja, são várias coisas. Inclusive, eu acho que as frases que tu utiliza, né? Que a internet faz com que a gente seja... Amplifica e o pessoal certifica. Exatamente isso. Isso é 100%, 110% de verdade, né? Porque, então, isso a gente não consegue medir 100% de quanto que isso impactou no nosso negócio, mas que virou o jogo, virou, com certeza. Que bom. Aí um depoimento, pessoal, de pessoa que é um mercado super linear e que conseguiu, de uma forma simples, explicar aquilo que é uma dor que muitas pessoas passam, que é a dor financeira, né? E trazer essa informação. Né? E um comentário sobre isso, Márcio, eu acho que às vezes as principais dificuldades das pessoas, pelo menos as pessoas que eu tenho tido contato e que têm interesse de fazer, é de fazer o vídeo perfeito, etc, 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 etc. Eu acho que isso é muito importante. Mas a gente precisa começar. O meu primeiro vídeo, se eu começar. Yeah. O meu primeiro vídeo que eu fiz, eu nunca tinha feito vídeo antes, foi o primeiro vídeo da minha vida. Eu fiz em casa, enfim. E deu resultado, né? Então, claro, depois a gente vai melhorando, claro. Etc. Mas eu acho que a questão de ser natural, eu tô falando algo que é do meu dia a dia, que né, não é nada artificial. Então, eu acho que isso é muito importante para validar o que a gente o nosso trabalho. Né? E eu vou falar novamente, eu falei no início, mas eu vou contar um pouco mais detalhado. Foi que a gente, né, foi num evento que eu coloquei uma mensagem no WhatsApp em que ia ter o evento, o Gustavo viu a mensagem, foi para o evento que eu ia palestrar lá e depois
Eu falei, olha, acho que eu te conheço. Ele falou assim, já te vi em algum lugar. Ele falou essa história, falou assim, deve ser do tráfico pago, e realmente era, né? E rolou ali uma conexão, e já para ir a terceira ou quarta vez que a gente se encontra, tá aqui de frente, falando aqui um podcast. Então, isso tudo faz com que a internet amplifica, o pessoal certifica, né? Porque também ele poderia ser uma pessoa literalmente comunicativa na rede social, que eu vi ele, ou que eu poderia ter ouvido falar ou visto, né? Mas que chegasse no pessoal e não certificasse a clareza, não certificasse a empatia, não certificasse, né, a transparência de pessoa, com certeza não tinha uma conexão. Exato. E da mesma forma, eu já acompanhava o podcast antes de a gente ver, então eu também já tinha te visto. Que legal. Porque tu também é ativo na rede social. Sim, o podcast aqui é uma forma de a gente, uma contribuição para a nossa sociedade. Tento selecionar os assuntos para ser relevante daquilo que a gente está falando, né, para não ser tão disperso, porque eu acredito que muitos dos ouvintes, todos vocês têm histórias lindas, fabulosas, que merecem estar aqui, só que a gente tem de seguir um guião, né? Pra gente, não dá para ter todas as pessoas aqui, muita gente me manda mensagem e não dá para ter todas as pessoas, mas a gente vai, é uma logística muito grande, montar todos esses equipamentos, a gente tem nosso time, depois para editar, depois fazer corte, mas enfim, pelo menos a gente começou, já vai quase 2 anos que a gente está aqui com o podcast, e é um orgulho, um prazer estar aqui. E eu aprendo muito, olha, estou aqui aprendendo com o Gustavo, uma consultoria de graça. E estou passando para vocês uma consultoria também, tá vendo? É uma troca de bênçãos, né? E quantas experiências legais eu já trouxe aqui, eu gosto sempre de acompanhar, porque são coisas que contribuem para o nosso negócio, nos trazem conhecimento, e é um incentivo ali, um apoio social muito grande de trazer esse conhecimento e experiências. É isso. Espero continuar por muito mais anos. Gustavo, saída fiscal e tributos. Um tema que gera muitas dúvidas, né? O que significa a saída fiscal definitiva do Brasil? Boa, esse é um tópico que a gente tem bastante demanda e a gente muitas vezes é o início de um trabalho de planejamento financeiro, né? Então, uma das perguntas que eu sempre faço nas primeiras reuniões que eu faço com os nossos clientes é: você já fez a saída fiscal? O que significa a saída fiscal? É declarar para o governo brasileiro que, de fato, a gente não mora mais no Brasil e que, por a gente não morar no Brasil e já pagar os nossos impostos no exterior, a gente não gostaria de ser bitributado, não pagar impostos aqui nos Emirados ou em qualquer outro lugar e não pagar impostos no Brasil também. Se os Emirados têm ou não imposto, é uma questão dos Emirados. Mas assim como não temos impostos aqui, a gente tem muitos países que a carga tributária é tanta quanto do Brasil. Então, o que significa fazer uma saída fiscal? São 2 processos. Um é o comunicado de saída fiscal, feito no site da Receita, de forma simples e fácil, tu comunica que saiu do Brasil. Perfeito. A saída definitiva, ela nada mais é do que uma declaração de imposto de renda declarando os bens que tu tinha no momento que tu saiu do Brasil. Tu faz uma declaração: olha, eu saí do Brasil na data tal e eu tinha esse patrimônio. Isso te protege dali em diante. Isso pode ser feito de maneira retroativa ou não, a depender de cada caso. Isso te protege dali em diante de não precisar mais declarar a tua renda do exterior. Tu não precisaria mais pagar impostos sobre a tua renda no exterior. Claro que essas são as leis em vigor hoje. Pode ser que mude. Enfim. Então, a gente fazendo essa declaração, a gente não precisa pagar os impostos sobre a nossa renda aqui. Porque, caso a gente não faça, qual que é o risco, Márcio? Eu estou morando aqui, estou vivendo aqui, mas eu tenho fiscal no Brasil ainda. Eu tenho que pagar imposto no Brasil. Então, aos olhos do governo brasileiro, se eu moro aqui e não fiz a minha saída fiscal, essa renda proveniente daqui, ela é enquadrada como tributável. Porque eu não fiz a saída fiscal do Brasil. Eu ainda sou cidadão fiscal do Brasil. Ou seja, eu deveria pagar impostos no Brasil, impostos de renda no Brasil, sobre as alíquotas de impostos de renda convencionais, do que eu ganho aqui no exterior. Então, imagina, morar, trabalhar aqui e pagar lá 27,5%, 30% de imposto para o Brasil. Então, a saída fiscal te protege disso. A partir disso,
Em algum momento, caso a pessoa volte para o Brasil, ela vai fazer a declaração de entrada fiscal no Brasil. O que é isso? Vou declarar os bens que eu acumulei no exterior, dos quais eu já paguei impostos, e que eu vou repatriar ao Brasil, sem pagar impostos. Então eu consigo dar entrada de volta nesse patrimônio. Isso é sobre renda. Isso não quer dizer, caso eu faça saída fiscal, não quer dizer que, caso eu tenha um imóvel, eu tenho, enfim, algo no Brasil, eu tenho um imóvel alugado no Brasil, isso não te isenta de pagar imposto. Tu vai continuar pagando imposto, não vai pagar imposto sobre a tua renda. Então são vários casos aí que não vou conseguir alongar aqui, mas que é importante, sim, procurar o seu contador, ou, enfim, a gente pode ajudar também com isso, para que a gente resolva essa questão fiscal, que é extremamente importante. Pessoal, vou deixar aqui o Instagram do Gustavo, né? Quem quiser aqui entrar em contato com ele, quiser esse serviço. Opa. Quem esteja com vontade de sair do Brasil, já pensar de fazer esse planejamento, é super importante. Quem quer investir fora do Brasil, o Gustavo pode ajudar, né? E quem já está aqui ou já está em qualquer parte do mundo, hoje a internet, hoje o digital ajuda bastante, o Gustavo pode ajudar. Então tá aí uma excelente indicação aí para vocês, além de todo esse conteúdo. E se esse conteúdo faz sentido para vocês e querem continuar, que a gente traga mais pessoas relevantes aqui, não deixa de seguir aqui o nosso canal, não deixa de colocar o like e compartilhar aí todas essas informações. Manda aí a esposa, manda para o marido, que o marido tem que ouvir esse podcast, e marido, manda para a esposa, que tem que ouvir, manda para a família, que isso aqui é muito rico, que eles têm que educar. Então não pode reclamar, que falar assim, porque eu não sei nada sobre, meu pai e minha mãe não ensinou. Não, estamos aqui ensinando, tá aqui, ó. Então, manda aí para a família toda. Boa. E hoje em dia tem bastante conteúdo bom na internet também, né? Mas aproveitando a deixa, Márcio, o pessoal que vier e dizer que foi através aí do podcast Código de Sucesso, e dizer que veio através do podcast, que nos viu no podcast, a gente vai conseguir aí um bônus ou algo especial aí para nossa audiência. Que legal, olha, aí um presentão aí, viu, pessoal? Ele é uma pessoa super bacana, muito fácil de conversar, o Gustavo, não é só porque eu estou na sua frente. E tem que fazer aqui a publicidade para quem realmente são pessoas do bem e que estão aqui trazendo clareza e nesse ponto tão sensível, né, que é essa parte financeira. Portanto, não cai em scam, vai aí para o Gustavo que ele vai poder te ajudar, uma pessoa completamente neutra, né, como ele já explicou aqui. Bem, para quem está pensando em morar fora, quais são os principais impactos financeiros e tributários dessa decisão? A gente falou um pouquinho já sobre isso, né? Mas você queria acrescentar mais alguma coisa? Eu acho que, inicialmente, essa parte fiscal é muito importante. Claro que tem datas a serem respeitadas para fazer a saída fiscal, etc. Mas, principalmente, essa parte fiscal é extremamente importante. Quando a gente faz a saída fiscal, isso impacta algumas coisas no Brasil, como não poder ter empresas no Simples Nacional. E, teoricamente, a gente fazer a migração das nossas contas bancárias para contas de residentes no exterior, né? Isso pode causar alguns impactos nos investimentos, etc., ou algumas mudanças. E por isso que é importante ter a ajuda de um contador ou de profissionais do mercado. E, obviamente, iniciar um planejamento no exterior. Eu acho que é muito importante para quem mora no exterior ter um planejamento no exterior também. Não deixar a sua vida financeira apenas no Brasil. Como eu já disse, o Brasil representa hoje uma pequena fração do mundo. Se a gente está vivendo, ganhando, pagando em dólar, é importante que a gente tenha esse planejamento no exterior também. Extremamente importante. Para quase encerrar, que conselho você daria para quem está começando a organizar a vida financeira hoje? Boa pergunta, difícil, mas eu acredito que a primeira lei do planejamento financeiro é conseguir gastar menos do que ganha. Feito isso, a gente ter essa disciplina e essa constância de a gente enxergar pelo menos uma vez no mês, sentar, o bom e velho Excel que sempre funcionou. Olha, esse mês eu ganhei tanto e eu gastei tanto, sobrou tanto.
esse tanto que sobrou, a gente pro mês que vem tenta melhorar um pouquinho. E se a gente melhorar um pouquinho a cada mês que passa, e a gente daqui a pouco ali na frente ter um budget, olha, eu ganho X no mês, eu vou gastar 30%, 40% para as minhas contas fixas. O que são contas fixas? Aluguel, conta de luz, de água, condomínio, coisas que a gente paga, se não todo mês, a gente tem que pagar. Ou aqui em Dubai, trimestralmente, semestralmente, anualmente, enfim. E que a gente tem um budget para as contas variáveis também. Coisas de consumo, supermercado, comida, restaurante, lazer. A gente tendo esse orçamento em casa e chegando ao ponto de a gente conseguir colocar no nosso budget quanto que a gente precisa investir mensalmente, ou seja, o se pagar primeiro, cai o meu salário na conta. Quando cai o meu salário na conta, eu já tiro 10, 20, 30% do que cai, eu vou investir. Eu deixo para gastar o que sobrou depois de eu investir. Não deixar para investir o que sobra depois de eu gastar. Aqui em Dubai, às vezes é difícil, né? Às vezes claro. O dinheiro fica ali na conta, aqui é fácil de gastar, né? Então, eu acho que começar cuidando, uma vez por mês sentar, fazer um Excelzinho controlando as despesas e começar implementando esse fluxo para que a gente possa chegar nessa constância e disciplina de se pagar primeiro, investir primeiro e depois gastar, eu acho que é um passo extremamente importante, e quem fizer isso está no caminho para o sucesso financeiro. Gustavo, muito obrigado. Já estamos a chegar aqui ao encerramento aqui desse podcast. E para finalizar, você que é uma pessoa de sucesso, gostaria de perguntar para você o que é o código do sucesso. Pergunta desafiadora, hein? Bom, pelo menos no meio que eu vivo, eu acredito que o código do sucesso é a gente poder equilibrar a nossa vida entre a nossa visão de curto e longo prazo. Equilibrar a nossa vida entre o custo-benefício, a nossa liberdade no futuro em prol de alguns pequenos tarefas hoje. Então, a gente poder ter a liberdade de tomar escolhas inteligentes. Para mim, pelo menos, é o que funciona. E a partir do momento que a gente consegue iniciar esse processo e permanecer nesse processo, a gente conseguir fazer todos os meses o que tem que ser feito, mesmo que seja da forma que a gente pode hoje, mas começar, dar os primeiros passos para que a gente possa ter essa liberdade de escolha, eu acredito que a gente tenda a tomar decisões mais inteligentes e mais eficientes ao longo da nossa vida. Que a gente não tome más decisões porque a gente precisa tomar aquelas decisões, mas que a gente tenha a liberdade de trabalhar porque a gente gosta do que a gente faz e não porque a gente precisa trabalhar. Então, acho que é nesse caminho. Muito obrigado. Eu tenho certeza que esse podcast vai ter um alcance fabuloso, que eu sei que tem muita gente que precisa dessas mensagens para controlar a sua vida financeira. Então, obrigado por todo esse ensinamento e quem sabe um dia voltar aqui novamente e aprofundarmos mais, fazer mais conteúdo sobre isso. Muito obrigado. Márcio, muito obrigado mais uma vez pela recepção. Eu extremamente honrado de estar aqui falando sobre isso. Eu acho que é um assunto importante e conta comigo para a gente fazer mais conteúdo. E é isso. Muito obrigado mesmo pela recepção. Obrigado. Valeu, pessoal. Até o próximo.